Boa noite, estamos começando a nossa atividade pública dialogada neste sábado, 7 de janeiro de 2023. Sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los. Vamos nos preparando para esse momento. Os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, já podem separá-la para que no final peçamos aos benfeitores a magnetização. Também lembro que nós temos amanhã, pela manhã, às 9 horas, aqui no Facebook, um momento diário de oração. Essa atividade ocorre todos os dias, às 9 horas em ponto. Quem desejar participar, junte-se a nós para melhorarmos um pouco as condições do nosso planeta, orando uns pelos outros. Na segunda-feira, temos a roda de conversa. Roda de conversa é um momento em que realizamos pela plataforma Google Meet, e quem desejar deve procurar aqui no nosso Facebook um link para pedir a inscrição, entrar no grupo e receber, portanto, o link para a participação. Também na terça-feira nós temos a atividade pública às 19 horas, com o início do atendimento fraterno, e às 20 horas a exposição doutrinária. Venham participar. Esse é o momento da terça-feira que incluímos também aí, nesse mesmo horário, a atividade de evangelização da infância e da juventude, bem como da família. Então é uma atividade bastante intensa nas terças-feiras, e que deveremos, aqueles que desejarem, reunirem-se aqui na nossa sede para esse encontro, e a palestra virtualmente é transmitida. Estamos quase na nossa hora. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria recebê-los. Boa noite, boa noite. Muito boa noite. 19 horas e 30 minutos. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a assistência de Jesus, através dos benfeitores espirituais que estão a nos acompanhar. Pedir também o concurso de nosso espírito protetor ou anjo guardião, e demais espíritos amigos e familiares que se reúnem para esta atividade. Agradecer a Deus esse momento, agradecer a vida e as condições que a nossa existência apresenta, porque sabemos que essas condições, são ideais para a nossa evolução. Grato te somos, Mestre, pelos ensinamentos que tu ministrou e ministras a todos nós. Assim, envolvidos nessas vibrações, damos início à atividade desta noite. Sejam muito bem-vindos. Vou passar a palavra ao expositor de hoje, o nosso amigo Luiz Carlos, que vai nos responder através de algumas outras perguntas, ou vai nos conduzir a uma resposta para a pergunta: há espíritos? Luiz Carlos, contigo. Sucesso. Obrigado, Paulo. Vamos então trabalhar a pergunta, há espíritos? Primeiro, agradecer a oportunidade do trabalho, pedir aos benfeitores espirituais que nos assistam, nos envolvam com aqueles fluidos e energias para que possamos expor aqui
e conduzir todos aqueles que estão sintonizados nesta plataforma para entenderem a importância desta etapa da vida espiritual. Selecionei trechos, primeiro falar do livro dos médiuns. Ele tem duas partes. A primeira parte fala das noções preliminares, a segunda parte fala das manifestações espíritas. E essa pergunta a espírito está no capítulo 1 deste livro e na primeira parte deste livro dos espíritos. Então selecionei lá o item 4 desse capítulo 1 e alguns outros, para que a gente possa então conversar e também para que a gente possa interagir. Esse item 4 começa assim: a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos aqueles, o nosso interlocutor, que são aqueles que estão interagindo com a gente, se admite essa base. Se há essas questões, crede em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Está aí 3 questões, para a gente poder seguir nesse nosso diálogo e a partir daí estabelecermos relações entre a vida material e a vida espiritual. E aí, mais abaixo, ele vai então complementar e responder essas perguntas. Responder negativamente ou mesmo se disser simplesmente não sei, desejara que assim fosse, equivale a uma negação, ou melhor, mas não tenho certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos categórica para não chocar bruscamente ou a que ele chama preconceitos respeitáveis. Tão inútil seria ir além como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos da propriedade da alma. Então está aí as 3 perguntas e as considerações sobre elas, E a gente tem, então, esse entendimento, e essa crença em Deus, na existência da alma, e para onde, essa alma que sobrevive vai ao morrer. Temos alguma pergunta sobre isso? Não temos nenhum comentário, Luiz, mas a crença em Deus é generalizada no ser humano. Me parece. A gente tem já nasce com essa condição, Generalizada significa estar em todos. Em todos. Então, mas a existência do Criador. Mas há uma grande parcela que, existe Deus, mas eu creio em Deus. Eu sei que é Ele o coordenador de tudo no universo. Eu tenho ciência de que é esse Criador, essa inteligência suprema que nos conduz nas nossas caminhadas evolutivas. Luiz, nesse sentido aí que tu está fazendo essa pergunta, o ser humano que está hoje no planeta Terra, um planeta de prova e expiação, em franca transição, mas ainda habitado por espíritos de terceira ordem, ele não tem essa resposta. Nós temos noções de Deus. Perfeito. Percepção. Paulo. Isso é para espíritos mais evoluídos. Perfeito, Paulo. Bem respondido, porque são características desses espíritos de terceira ordem, esse não entendimento e não conhecimento,
A intuição, sim, existe do Criador. Mas conhecer, saber que é Ele que coordena tudo, e é Ele que nos conduz na superação de construções de progresso, já vai um pouquinho mais além, né? Agora, me parece, enquanto não tem outras manifestações aqui no Facebook, me parece que o nosso trabalho é perceber que somos espíritos. E nem sempre nós temos essa percepção. A Aline tem aqui um comentário. Todos nós temos o sentimento de que existem espíritos. Infelizmente, pequena parcela se vê como espírito. Muito bom esse comentário da Aline, né? Porque a gente não se vê como espírito, né? A gente se vê como corpo, né? E isso é uma dificuldade imensa para a gente trabalhar, né, nas nossas caminhadas evolutivas, né? Porque tudo gira em torno da sensação da matéria e a gente então acaba negligenciando uma das prioridades da encarnação, que é a construção espiritual. E aí, né, a gente vai por caminhos que não deveria passar, que não deveria cruzar. Esses caminhos da vida material, às vezes, causam um transtorno enorme para nós. E esse transtorno vai, então, gerar dores, gerar dificuldades de todas as ordens, e isso vai, então, causar ao espírito um certa estacionamento, né? Vai, então, o progresso ser mais lento, ele não andaria numa velocidade que é preciso. Então, vou fazer uma outra pergunta aqui, senhor Paulo. Para onde vai a alma após a morte? Vamos ver se aparece alguém para responder, né, Luiz? Já tem aqui uma pessoa rindo para responder, senhor Paulo. Ela vai para onde ela estava, onde ela está sintonizada. Se ela ficar sintonizada, presa ao lar, ela fica lá. Senão, ela vai seguir o caminho dela de progresso no plano espiritual. Ó, dona Grati. No concernente à sua evolução. Dona Gratia faz uma colocação aqui importante, né? Ela vai por onde está, né, a mente dela, Sim. Né? E se a mente está focada na vida material, na vida familiar, nos bens materiais, ela cria esse apego e aí então a dificuldade de progredir fica mais demorada, né? E como, né, fazer para que nós possamos ir de uma forma mais apropriada a essa evolução? Né? Se autoconhecer, se educar, estudar, né? No caso nós da doutrina, estudar a doutrina. Se bem que tem muitos que já ouvi falar que foram da doutrina espírita a vida inteira e não esqueceram quando chegaram, não se perceberam desencarnados. Dona Gratia faz uma outra colocação que eu entendo ser muito importante. Às vezes as pessoas nem se dão conta que já desencarnaram e ainda estão ali naquela vida do cotidiano, né, de família, do trabalho, passando, né, sem entender. Né. Temos comentários aí, não temos, Paulo? Para mim não aparece isso. Juju. Não, é só depende da evolução da pessoa. Que a gente já comentou aqui. Que é assim, ó, realmente está a vida espiritual, ao desencarnar, ao morrer, está bem associada à vida no mundo material, né? Se a pessoa ali tinha consciência da vida espiritual, trabalhava para isso, né, o desencarne é menos doloroso. Rô, vai. Essa questão, né, eu acho que ao chegar no mundo espiritual, o que mais pesa é a questão moral.
nem tanto conhecimento que tem a doutrina espírita, né, que nós não morremos, que a vida continua, né, que essa é apenas uma existência. Mas as pessoas com uma moral elevada, independente de religião, independente se acreditam em Deus ou não, eles são pessoas, são espíritos que vão perceber, vão ser, quem sabe, ajudados, né? Porque eu acho que a questão aí é a moral, não depende muito da fé. Porque senão aquele que não tem fé nenhuma estaria perdido, né, no mundo espiritual. E não. Eu acho que o fundamental para nós é ter uma moral seguida pelos ensinamentos de Jesus. Isso aí. A Rô faz uma observação importante, né? A questão da moralidade. A moralidade é determinante e não importa a religião. Né? Qualquer tipo de religião, desde que tenha uma moral elevada, essa moral ajuda bastante, porque é ela que vai determinar a condição vibracional do espírito ao desencarnar. Né? Como se adquire moralidade? Legal a pergunta que o Paulo faz, né? Porque a gente fala em moralidade, parece ser uma coisa do outro mundo, né? Não é uma coisa do outro mundo. É uma coisa bem fácil de fazer e que passa despercebido. A dona Grácia fez um olhar de assim, como assim, não é? Para alguns é bem fácil, né, Luiz? Tá, então... Para alguns que já têm noção do certo e do errado. O que me convém e é lícito. Sim, né? Ela fala do certo e o errado, né? A questão moral tem a ver com isso. O que é certo e o que é errado. E tem a ver, está alinhada com as leis de Deus, né? Que o Paulo faz a pergunta. Pode repetir aí, Paulo, por favor? Como nós alcançamos a moralidade? Como nós desenvolvemos a moralidade? Tá, então, assim, a resposta da dona Grácia, né, foi num sentido. A pergunta do Paulo, no mesmo sentido. Como desenvolvemos a moralidade? Não existe um criador, não existe um ser que... A gente fez a pergunta lá no início, leu o item 4. Né? Credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Então, isso tudo, esse entendimento combinado com a moralidade que a Rô comenta ali, né, e a dona Grácia faz o comentário dela que se nós sabermos o que é certo e errado, acabou nossos problemas. Então, né, respondendo o senhor Paulo, como saber o que é certo e errado? É só consultar a consciência. E o que está na nossa consciência? A lei do Criador. Então, é legal essa parte que é só consultar a consciência. O que a consciência nossa está nos dizendo? Para ir para que lado? Por que lado? Por que caminhos a gente pode percorrer, já que a vida espiritual não tem como fugir. A gente voltará para lá. O que significa dizer que todos sabem se estão certos ou estão errados. Todos sabem. Pode não admitir. Pode dizer que não ouve a voz, mas ouve, todo mundo ouve, desde criança. A voz da consciência. A voz da consciência. E é ela que nos aponta se fazemos as coisas certas ou erradas. Sim. Que tem a ver com a moral que a Rô falou. O pai e a mãe dão exemplos, bons exemplos dentro do lar. Como que tu vai fazer algo diferente? Então tu já está falando da semeadura e das responsabilidades do pai e da mãe. Sim. Então a gente não tem desculpa para dizer que errou porque não sabia. A gente sempre sabe. Alguém falou, se não foi no lar de outra pessoa, foi no amiguinho, foi o exemplo da professora na escola. A gente tem exemplos 1000 durante a nossa encarnação. Sempre vai ter pessoas que vão nos auxiliar a caminhar no caminho reto. Isso tem a ver com a providência divina? Sim, total.
Se eu crendo ou não em Deus, a presença dele é constante na vida. Então, Muito bem. Então, O importante não é crer em Deus. O importante é saber que Deus nos criou. Paulo levanta uma questão, né, que é bastante imperceptível, né, porque a gente se vê muito mais o corpo do que o espírito, né? Então, essa criação, né, não falando do corpo, a gente está falando do espírito, né, que é o mas que... também, o corpo também. Sim, também, né, ele que, na verdade, o corpo é emprestado, né? Sim. Que é para a gente fazer as construções que precisa fazer. Mas não é, essa percepção espiritual de Deus, diz que nós somos um espírito, ajudaria na superação de provas e progresso? Claro que sim. Ajudaria muito se nós tivéssemos uma consciência mais aclarada da nossa condição espiritual. Mas isto são etapas a serem conquistadas ainda. Nós ainda somos seres em tanto quanto brutos, porque registramos muito mais as sensações físicas do que as espirituais. Legal o que o Então, Paulo... quando se faz essa pergunta que o Allan Kardec fez aí, se nós cremos no Deus, se cremos na existência do Espírito, se sentimos espíritos, é justamente para que a gente reflita sobre essa condição de criaturas imortais. Imortais. Então vamos fazer percorrer um caminho, né? As nossas vidas futuras dependem sempre do que somos agora? Sim. Totalmente. Todas as nossas ações. Totalmente. A minha vida futura depende do que eu sou hoje. E o que é a importância de estar hoje? Tem mais a ver com as percepções materiais ou tem mais a ver com as percepções espirituais? E aonde fica a moralidade nisso? A moralidade, nós vamos alcançando ela na medida que nós vamos reencarnando. Nós reencarnamos basicamente para nos aperfeiçoar moralmente. Legal isso, Paulo, porque a gente às vezes não tem essa consciência e essa ciência, né? Que é de encarnação para encarnação que a gente vai se construindo. Vai te aprimorando. E ninguém se engane, ninguém faz grandes saltos em uma única encarnação. A gente poderia dizer que não vou encarnar mais? Podemos dizer, quando chegarmos a espíritos perfeitos. Muito bem. Nessa condição que a gente está agora, a gente seria temeroso dizer que a gente não vai encarnar mais? Totalmente temeroso e equivocado. E equivocado. Porque a gente ainda precisa de muito Muita coisa. exercício do amor e da caridade. É ou não é? É. Porque é esse exercício do amor e da caridade que vai produzir as virtudes que precisamos para chegar a espíritos puros. Deixa eu ler mais um trechinho aqui, enquanto não temos aí nenhuma questão, né? Não estou vendo aqui, fora as participações aqui presenciais, não estou vendo aqui nenhuma participação virtual, Paulo. Tu está vendo aí? Não, vamos fazer uma chamada aí para o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook para interagir conosco, trazendo as suas ideias, suas percepções, convicções. Tá aí o senhor Paulo fazendo uma chamada aqui para que esses que estão aqui nos assistindo, e tem bastante gente, possam participar e nos ajudar através dessa interação a... Estamos em 17 virtualmente. 17. Só temos a participação de 2 até agora, o senhor Paulo confere? Só 2. Então tá aí, tem vários aqueles que estão aqui, podem contribuir com a nossa atividade. Lá tem no item 5, né, depois de todas essas
esses comentários que a gente fez, tem lá uma situação que resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. Por que não? Pode o espírito que já morreu trocar ideias? É o que mais acontece na nossa vida. Como é que a gente vai se desenvolver? Não é só o nosso pensamento, tem a interferência do nosso mentor espiritual, do anjo guardião, né? E de outros afins conosco. Não é assim? Legal, né? Então, assim, existe uma comunicação, não importa o estado que a gente está do lado dos desencarnados, dos que já saíram da matéria, e a gente está do lado daqueles que estão encarnados, não é? Então, como, né, essa interação acontece? Né? A Rô ali comentou sobre a moralidade. Ela tem a ver com essas relações? Sim. Não. Mas o espírito maldoso ou malvado, ele pode se comunicar conosco e nós com ele. Um espírito pervertido pode entrar em contato conosco. Não pode? Pode, temos as atividades para isso, não é? Então, mas aí é porque somos espíritos. Este é o denominador comum. Somos espíritos. Um está na dimensão física, vestindo um corpo material, e o outro está desvestido desse corpo material. Só isso. Paulo está comentando A que... essência é a mesma, é espírito. Paulo está comentando só que um está numa condição de vivo na matéria, está encarnado, e o outro está desencarnado. Mas essas relações, elas podem existir. Como também, não é, como a dona Grácia falou ali, tem bastante a ver com a moralidade e com a sintonia. Aí são as afinidades. Falou uma coisa muito interessante, que é afinidade. As construções que a gente faz, a gente não para nunca de pensar, né? E sempre vem ideia, quando vem ideias boas, quando tu pensas coisas boas, e os espíritos esclarecidos vêm e te ajudam com os pensamentos também, para novas construções. Voltamos novamente para o comentário da Rô, que fala sobre moralidade, né? Sim. É determinante nessas relações. Né? Mas, né, o Paulo fez uma pergunta aqui, né, que ficou meio que no ar, ainda não respondeu. Como construir essa moralidade, não é? Que a dona Grácia vai dizer lá que é fazendo o que é certo. É uma das bases, né, Luiz, é não fazer ao outro que não quer que faça para ti. Essa aí já é um caminho. É o vencer as imperfeições. Tu tem consciência de alguma imperfeição, tenta eliminá-la da tua vida. O pensamento. Mantenha um pensamento mais sadio, não pense tão mal dos outros, não faça ao outro que não quer para ti. Essa é a moral que a gente vai construindo na questão do exercício. É que nem o Paulo falou, ninguém vai mudar da noite para o dia. É exercício, é tentar vencer a cada dia uma dificuldade tua. Né, algum que tu sabe que não é bom, porque isso aí todo mundo tem consciência, né, porque não é bom para ti, não é para o outro. Então aí é o primeiro passo. Não sei se deu para ouvir, né, mas vou tentar reproduzir o que a Rô fala. Ela fala sempre, ela falou que existe uma lei, que é fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para mim. Né? Jesus vai transformar todas aquelas leis do Moisés em duas. Amar a Deus do fundo da alma e do coração e ao próximo. E a Rô, então ela vai ali e decodifica essa parte que eu sei o que é bom para mim, né? Então se eu sei o que é bom para mim, eu posso fazer para o próximo. E quando eu faço o bem, né, eu estou atendendo a parte moral que preciso para construir, né, as condições que vão me ajudar na caminhada evolutiva.
essas condições morais são determinantes, né, para essa etapa de sair, né, de morrer, de ir para o plano espiritual, que a gente chama de desencarnar aqui, que é a vivência da vida espiritual, e é ela que vai, né, com essa condição de moral elevada, a cada encarnação, construindo o edifício do homem de bem, não é assim? Então esse edifício, ele passa por etapas, e às vezes essas etapas dependem muito do espírito, depende muito daquele que se esforça para, não é, ser um homem de bem. Está no capítulo 17, né, Sede perfeitos, do Evangelho, né, que a característica do homem de bem é aquele que ora pelos que perseguem e caluniam, né, exercitam o bem, né, sem nenhum tipo de restrição, né. Temos mais algum aí, senhor Paulo? Não tem nenhum comentário mais. Tá, estamos chegando já próximos ou não? Estamos no 58. Então, há espíritos? A resposta é sim, e eles pululam em todas as partes. Né? Como o Paulo comentou aqui, né, a gente está dentro do plano espiritual e a gente nem percebe essas vivências, essas relações que aparecem nos nossos cotidianos, e então, às vezes, não entendemos algumas coisas e por não entender nos causam transtorno, às vezes nos impedem de fazer o bem nessas relações, e quando a gente entende, a gente pode lidar melhor e fazendo o exercício do amor e da caridade. Chegamos aí então ao final. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Sabemos que muitos gostariam de estar aqui e tu, querido mestre, nos confia essa oportunidade. Obrigado por esta oportunidade e que a paz e o amor de Jesus estejam com todos. Vou passar para o nosso coordenador, ele vai nos conduzir no final desta atividade. Senhor Paulo. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos que estão participando aqui conosco, tanto presencialmente quanto virtualmente. Vamos à nossa irradiação, que é uma irradiação específica para os nossos irmãos suicidas. Pedimos a assistência de Maria Santíssima para acolher as nossas vibrações, os nossos pensamentos, que estamos dirigindo aos nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles estão em profunda dificuldade espiritual. As dores que intentaram aniquilar com o extermínio do corpo físico acompanham-os no mundo espiritual e sofrem da mesma forma, com intensidade maior ainda. Abrevie, mestre, se possível, diminuindo essas dores, essas intensidades, e que as nossas vibrações sejam contributos salutares para que essa criatura sinta-se melhor, sinta-se mais confortável e perceba a solidariedade, para elas compreenderem que não estão sós. Oramos por aqueles que vivem na ideação suicida. Também oramos pelos que cometeram tentativas. Mas há também, mestre, como é do conhecimento de muitos, irmãos nossos que, tendo cometido suicídio em outra existência ou em outras existências, atualmente se encontram reencarnados. Trazem consigo as marcas do seu passado, onde aniquilou a vida de seus corpos. Precisamos orar por eles
compreender as circunstâncias em que eles se encontram, envolvê-los em sentimentos de compaixão, de piedade, para que eles possam, de alguma forma, superar essas dificuldades, não deixando-se novamente abaterem-se pelas suas dores e sofrimentos. Oramos pelos familiares dos suicidas, porque também esses igualmente, mestre amigo, sofrem. Alguns até mesmo estão envergonhados e não falam a respeito de suicídio, do seu amor. Envergonham-se. Mas isso não é motivo de vergonha, mestre. Deveremos encarar a vida com amorosidade, com realidade, com discernimento. Por isso te peço, juntamente com Maria Santíssima, acolha as nossas vibrações em favor desses nossos irmãos que estão ou na ideação, ou nas tentativas, ou aqueles outros que já cometeram suicídio, a fim de que possamos, de alguma forma, diminuir a intensidade dessas dores e desses sofrimentos, e até mesmo evitar o cometimento de outros. Agradecidos, dizemos a Ti, Mestre, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Vamos passar de imediato à aplicação do passe e peço o concurso aqui dos nossos irmãos médiuns aplicadores de passe para, nesta prece final, já aplicarmos o nosso passe. Sintonizados com os mentores espirituais que estão aqui em nossa sede ou estão onde nós nos encontramos agora, busquemos pelo pensamento recolher essas vibrações que estão sendo dispensadas a cada um de nós. Vamos sentir esse envolvimento espiritual vibracional. Procurar sentir que estas emanações espirituais vibracionais estão sendo derramadas sobre nós e interiorizando-se em nossos corpos materiais, perispirituais, para sedimentarem-se na essência, no espírito que somos. Assim envolvidos, também te peço, Mestre, por aqueles que estamos agora endereçando o pensamento, a fim de que eles, onde estiverem, também recebam a mesma forma, as mesmas energias que aqui estamos recebendo todos nós. Magnetize pelas mãos desses benfeitores, Mestre, a água porventura exposta. Porque precisamos de todos esses recursos a fim de que possamos, na Tua seara, trabalhar com denodo, com coragem, com determinação, no exercício da nossa vontade, para que o dia de amanhã seja melhor do que foi o dia de hoje, e assim sucessivamente ao longo do tempo. Assim seja. Agradeço a participação de todos, desejo a todos um feliz e abençoada noite, com muitas bênçãos que promovem-nos, mas sobretudo bênçãos que possamos também nós outros distribuirmos aos nossos irmãos. Até o próximo encontro, fiquemos na graça do Senhor. Boa noite.